dia a todos novamente. Bom dia. É uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês e, inicialmente, vamos pedir então a Jesus que nos auxilie nessa tarefa, movendo o nosso mundo sentimental, as nossas reflexões, para a melhor compreensão da mensagem que nos fazemos instrumentos. Que assim seja. A temática que nós vamos abordar hoje, que está ali na lauda, como diz minha esposa, a lauda, o hábito que habito, surgiu de uma leitura de um livro que já virou um best-seller chamado O Poder do Hábito. Alguém já leu esse livro, O Poder do Hábito? Então, já vou, o primeiro convite da noite vai ser ler o livro O Poder do Hábito, que apesar de não ser um livro espírita, ele tem uma profunda reflexão e científica também acerca do poder que o hábito tem na nossa vida. Tem até uma universidade dos Estados Unidos, se não me engano, é Greensboro, que escreveu um artigo que diz que mais de 50% das nossas decisões diárias, elas não são decisões conscientes. São decisões inconscientes. Nós pensamos que estamos decidindo, mas não estamos. Quer um exemplo interessante? Minha esposa é evangelizadora no Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, e ela foi para lá agora de manhã e eu vim para cá. E ela precisava do meu computador, do notebook, para imprimir a aulinha dela na última hora. E eu simplesmente falei, então pega rapidinho lá, porque eu já estou indo. E ela pegou o computador, imprimiu. Quando eu dei por mim, eu já estava na metade do caminho até aqui. E eu não lembrava se eu tinha pego o computador de volta e colocado na minha mão. Eu parei o carro, abri a porta-mala, olhei, o computador estava lá. Mas acredite, eu não lembro como eu coloquei. Isso é só para a gente exemplificar um pouquinho do que é esse automatismo que muitas vezes é para o nosso bem e muitas vezes acaba se tornando uma maldição na nossa vida. Porque nós acabamos que apenas repetindo comportamentos diariamente. Se eu perguntar para vocês assim, como é que vocês chegaram aqui? O que vocês fizeram a primeira coisa que vocês acordaram de manhã? Vocês foram escovar os dentes, colocaram o chinelo, tomaram café. Né? Cada um tem uma rotina. E é sempre igual. Muito parecido. Dificilmente a gente muda essa rotina. E a gente nem lembra que caminho que a gente veio. Se tinha flor no caminho ou não. Se tinha poça d'água, a gente tem certeza. Né? Mas o resto a gente não lembra. Então é uma temática muito interessante e nós vamos abordá-la aqui nos aspectos científico, filosófico e religioso, que é basicamente o que a doutrina espírita nos remete, né? Sempre pensar dessa forma, cientificamente, filosoficamente e também não esquecendo o aspecto religioso. Ela era a participante de estudo favorita dos cientistas. Lisa era 34 anos. Na sua ficha dizia que tinha iniciado o fumo e a bebida aos 16 anos de idade. Chegou a um ponto, com um pouco mais de 20 anos, que empresas de cobrança começaram a persegui-la para tentar cobrar dívidas de mais de 10 mil dólares. Um velho currículo dizia que o seu emprego mais novo durou menos de um ano. Mas a mulher que estava diante dos pesquisadores aquele dia era esbelta e vibrante, com as pernas tonificadas de uma corredora. Parecia 10 anos mais nova que as fotos no seu prontuário e conseguia suportar mais exercícios do que qualquer um naquele recinto. Quando foi seu último cigarro? Perguntou um dos cientistas. Dando início a uma série de perguntas que Lisa sempre respondia quando vinha para esse laboratório em Bethesda, no estado de Maryland, Estados Unidos. Há quase 4 anos. E desde então perdi 27 quilos e corria uma maratona. Ela também havia iniciado um mestrado e comprado uma casa. Foi um período cheio de acontecimentos. O grupo de cientistas na sala era formado por neurologistas, geneticistas, psicólogos e um sociólogo. Nos últimos 3 anos, com verbas de institutos de saúde americanos, vinham estudando Lisa e outros 20 indivíduos que deixaram de ser compradores compulsivos, viciados em comida, cigarro, álcool e outros atos destrutivos. E todos eles tinham pelo menos uma coisa em comum. Todos reconstruíram suas vidas em períodos relativamente curtos,
E os cientistas queriam saber como. Por isso, mediam seus sinais vitais, colocavam câmeras nas suas casas para monitorar suas rotinas, sequenciavam trechos de seus DNAs. E com tecnologias que lhes permitiam enxergar dentro da cabeça das pessoas em tempo real, observavam o sangue e os pulsos elétricos fluírem, enquanto eles eram submetidos a tentações como fumaça de cigarro e refeições fartas. Os pesquisadores queriam saber como os hábitos funcionam a nível neurológico e o que era necessário para fazê-los mudar. Eu sei que você já contou essa história mais de 10 vezes, mas alguns amigos só ouviram de segunda mão. Você poderia nos contar, Lisa, como realmente parou de fumar? Sim, claro. Foi no Cairo. As férias haviam sido uma decisão um tanto infundada. 4 meses antes, o marido de Lisa chegou em casa e disse para ela que havia se apaixonado por outra mulher e queria o divórcio. Lisa demorou para entender que estava se divorciando. Depois veio o período de luto. Finalmente começou a espionar seu ex-marido e a namorada pelas ruas. Ligava para a casa dela depois da meia-noite e batia o telefone. Um dia ela embriagou-se e foi até a casa da namorada do ex-marido, esmurrando a porta, gritando, ameaçando atear fogo no prédio todo. Não foi um período muito bom para mim, disse Lisa. Eu sonhava em conhecer o Egito, as pirâmides, e ainda não havia estourado os limites do meu cartão de crédito. No seu primeiro dia no Cairo, Lisa acordou com o som de uma mesquita que chamava para a oração. O quarto do hotel estava escuro como um breu, e Lisa ainda estava um pouquinho desorientada pelo fuso horário, tentava acender um cigarro, e só percebeu que estava acendendo uma caneta quando sentiu o cheiro de plástico queimando. Deitada na cama do hotel, foi como se uma onda de tristeza invadisse o seu ser. Ela havia passado os últimos 4 meses comendo compulsivamente, bebendo, fumando, chorando. Sentia-se desorientada, abandonada, frustrada, furiosa, tudo ao mesmo tempo. Pensava no seu ex-marido, de como seria difícil voltar e arrumar um novo emprego, de como detestaria esse novo emprego, de como se sentia tão pouco saudável no tempo todo. Tentou levantar, derrubou uma garrafa de água que se estilhaçou no chão. Começou a chorar mais ainda, entrou em desespero. Pensava que precisava encontrar algo que pudesse controlar. Tomou uma ducha, finalmente, desceu, tomou um táxi. Enquanto o táxi se direcionava pelas ruas esburacadas do Cairo em direção às pirâmides de Gizé, a esfinge e ao vasto e interminável deserto ao redor delas, sua autocomiseração cedeu por um instante. Lisa assumiu um compromisso consigo mesma. Voltaria ao Egito e faria uma trilha pelo deserto. Achou a ideia inicialmente um tanto maluca, porque estava fora de forma, acima do peso, não tinha dinheiro nenhum no banco. Também não sabia nem o nome do deserto para onde estava olhando e se aquela viagem era possível, mas isso não era importante. Precisava de algo em que se focar. Se deu um prazo de 1 ano para fazer o experimento. Sabia que precisava fazer muitos sacrifícios. E, principalmente, deveria parar de fumar. Finalmente, 11 meses depois, Lisa cruzou o deserto. Só que numa caravana motorizada, com ar-condicionado, junto com outros indivíduos. Os detalhes da viagem de Lisa não eram importantes para os pesquisadores, porque por motivos que eles ainda estavam começando a entender, a mudança na percepção de Lisa, a convicção de que precisava parar de fumar para cumprir o seu objetivo, deflagrou várias transformações em sua vida, em diversos setores. Nos meses seguintes, ela mudou a maneira como ela trocou o fumo pela corrida. Isso mudou a maneira como ela comia, trabalhava, dormia, guardava dinheiro, fazia planos para o futuro. Ela começou correndo meias maratonas, depois uma maratona, voltou a estudar, comprou uma casa, ficou doente. Finalmente foi requisitada pelos pesquisadores que, ao examinar o cérebro de Lisa, viram algo notável. Um conjunto de padrões neurológicos. Seus antigos hábitos haviam sido suplantados por uma série de novos desejos. Ou seja, conforme os hábitos de Lisa mudaram, seu cérebro também mudou.
Mas o que é o hábito? Qual o poder do hábito em nossas vidas? Essa pequena introdução consta do prólogo do livro O Poder do Hábito, a história de vida. Mas para que nós possamos entender isso pedagogicamente, vamos ver as definições que hábito tem no dicionário. Primeira definição, maneira usual de ser, fazer, sentir, costume, regra, modo. A segunda definição, maneira permanente ou frequente de comportar-se, mania. Mas para que nós possamos entender do que nós estamos falando efetivamente, o que nós usamos às vezes de maneira figurada, né? A palavra hábito, nós vamos explorar um pouquinho mais. O que é costume, mania e vício? Eu coloquei uma imagem aqui para a gente poder ilustrar um pouquinho. Essa imagem aqui mostra a casa de japoneses. Tem algum japonês aqui? Ou que tem cultura japonesa? Aquela que mantém, não deixa se contaminar pela nossa? Na casa de japonês, normalmente que mantém uma cultura mais tradicional, você não entra de sapato, vocês sabiam? Já entraram na casa de japonês? Você não entra de sapato, não. Na última palestra que eu fiz sobre o assunto, tinha uma japonesa ali que era meio paraguaia, brasileira, e ela falou que entravam, né? Eu acho que ela desistiu, porque imagina, né? Cá no Brasil todo mundo tem essa cultura de não se preocupar com isso. Mas na casa de japonês você tem que tirar o sapato, vestir um chinelinho, alguma coisa assim. Isso é muito saudável, inclusive, um hábito saudável que nós deveríamos observar melhor. Principalmente nessa época do ano que nós estamos com os bichadinhos aí tossindo, né? Os bonitos. Então, na casa de japonês tem esse costume, a gente não entra de sapato. E mania? O que é mania? Mania é um hábito feio. Um hábito chato, não é muito bom de ver. Diferente de hábito. Por exemplo, ali, o que o rapaz está fazendo? Um rapaz bonito fazendo coisa feia, né? Não é assim que a gente fala? Eu não vou nem contar a minha história, eu vou contar a história do meu irmão. Um pouquinho antes de começar a construir essa exposição, eu me reuni com meu irmão, minhas familiares, para comemorar o aniversário do sobrinho, e eu falei para o meu irmão que eu estava terminando a leitura de um livro e tive a ideia de escrever uma exposição sobre o assunto. E aí ele me contou, quando ele era pequeno, meu irmão, ele tinha um outro irmão nosso, o irmão do meio, né? Eu sou mais velho, eu mais novo, tinha do meio. Ele viu ele saindo do banho e ele pegou um par de meias novas e começou a esfregar as meias novas entre os dedos, assim como se fosse um fio dental, secando os dedos dos pés com as meias novas e daí ele colocou. E ele achou interessante e falou assim, olha, cuidado, hein, se você continuar fazendo isso, você vai envelhecer e vai continuar fazendo a mesma coisa. Aí eu olhei para ele sério e falei assim, você continua fazendo? Ele falou assim. Então você vê como é que a coisa se enraiza na gente. De tal forma que ele pequenininho fez aquilo, foi repetindo e agora, com quase 40 anos nas costas, continuava saindo do banho, pegava as meias novas, passava entre os dedos com as meias novas. Né? Parece uma coisa boa, mas isso é uma mania, acaba virando uma mania. Né? É um ato estranho, totalmente feio. E vício? Vício é diferente, né? Vício o que é? O hábito pernicioso, aquele hábito que é destrutivo. Ele pode começar desde medicamentos que são liberados, né, controlados, até drogas ilícitas, né, como tantas que nós conhecemos, como o álcool, são liberadas, mas as outras não. Então, o vício é um hábito, né, que acaba enraizando uma compulsão e acaba destruindo, né, a mente e a saúde da pessoa. E nós podemos citar vários, mas aqui não é o nosso objetivo. É só para a gente separar o que é hábito dessas outras palavras, para a gente não misturar. Senão a pessoa fala assim, eu tenho o hábito de beber, eu caio na rua, fico lá 2 horas. Não. Você tem o vício da bebida. Então vamos separar as palavras. Então nós vamos trabalhar com essa ideia aqui, o hábito como tendência ou comportamento, geralmente inconsciente, que resulta da repetição frequente de certos atos. Eu não falei uma coisa inicialmente, eu falei assim, nossa, o que eu estou esquecendo de falar? Que eu estou aqui pensando, nossa, você é tão bom, por que você não lembra? Eu vi que a palestra foi colocada como musical, e essa palestra não é musical. Faltou a parte de vocês. Por que eu não falei? Porque as pessoas têm o hábito de me ver e pensar que a palestra é musical. Pessoal, e aí, para não causar nenhum tipo de frustração no hábito que as pessoas acabam, né, desenvolvendo, eu trouxe meu violão, já toquei no começo e vou tocar no final, ok? Fiquem tranquilos, mas essa palestra não é musical, ok? Eu também tenho esse hábito de fazer palestra musical, eu preciso
treinar outras coisas para, né, fugir um pouquinho desse automatismo. Então nós vamos trabalhar essa ideia. Os hábitos afetam o nosso bem-estar? E como, né? Biopsicossócio-espiritual. Bio, corpo. Psico, mente. Sócio, as relações. Espiritual, né? As influências. Essa permuta que nós temos com o mundo espiritual. Não tenho dúvida de que a gente sempre fica afetado. E a gente pode dividir isso aí em bons hábitos e maus hábitos. Né? Podemos dividir assim. Claro que existem vários matizes, um espectro bem amplo sobre isso. Mas vamos colocar aqui um exemplo de bom hábito. Leitura é bom hábito? Sim, sempre é um bom hábito. O que mais bom hábitos nós podemos, quais outros bons hábitos nós podemos elencar? Quais seriam? Exercício físico, limpeza, quando mais excessivo, deixa a gente doido de ficar limpando do lado, né? Porque aí vira mania, né? Aí vira uma compulsão. O que mais? Meditar. É um ótimo hábito, meditar. Nós temos muito que aprender com os nossos irmãos de outras religiões que levam muito a sério a meditação. Né? O Espiritismo tem muito a aprender com isso, a gente sempre pode aprender. E vamos separar também maus hábitos. Eu coloquei aqui um deles, que é comer além da conta. Né? Os espíritas pensam que a coisa de espiar e provar é isso. Né? Vem aqui para espiar e provar. Mas não é bem assim. Essa piada é velha, sempre. Mas eu tenho uma nova. O Mário Sérgio Cortella, que é um educador, filósofo, ele diz uma coisa muito interessante. Um dia eu ouvi ele falar que o ser humano é o único que come sem ter fome. Já ouviu falar sobre isso? Você acabou de comer, alguém te oferece um amendoizinho. Aí a pessoa fala assim, quer um suquinho? Quer uma embalagem para levar para casa? Por que a gente é assim? Mas a gente é assim. Talvez um hábito. Né? Talvez uma lembrança de uma vida, né, uma reminiscência de uma vida de pobreza extrema, que a gente fala assim, ó, melhor comer agora que amanhã. Não é assim? Nós temos uma hora de falar do tempo em Curitiba, já ouviu falar? Curitibano, sobretudo, fala do tempo, né? Nossa, não para de chover, não para de chover. E as pessoas têm um hábito de falar do comportamento curitibano, né? Um dos hábitos que eles dizem que nós temos é que nós não falamos com estranhos, não é assim? E é uma mentira, isso é mentira. O curitibano não fala com ninguém. Não deixem falar isso para vocês. Hábitos de sociedade. Os nossos hábitos acabam também, né? Se eu der um bocejo aqui, daqui a pouco alguém está. Se eu começar a tocar violão e chorar, né? Por que isso? Porque nós magnetizamos os outros com os nossos comportamentos. Natural isso. E também acabamos criando cultura. Esses hábitos criam cultura na sociedade. Assim como os japoneses com os sapatos, né? Acabam virando costume. Nós temos aí, por exemplo, alguns hábitos que criam sérios problemas para a sociedade. Né? Quando isso fica exacerbado. Por exemplo, o egocentrismo. Nós temos um problema, acho que não é mal de brasileiro, que é no mundo todo, as pessoas com as redes sociais cada vez mais voltadas para si mesmos. Cada vez com relações mais rasas. Aí alguém vem assim, não, Aldo, mas as redes sociais conectam as pessoas. Sempre tem alguém que vem, né, defender, principalmente os mais jovens. Eu digo que ela conecta usuários. Conectar pessoas precisa de uma relação um pouquinho mais íntima. Né? Ninguém consegue ter 1000 amigos. A gente consegue ter 2 amigos. E olha que para ter 2 amigos, precisa investir na relação. Né? Não é verdade? E as redes sociais viraram o quê? O palco de quê? Da nossa manifestação, da nossa personalidade. Nós queremos afirmar a nossa opinião. Nós queremos que alguém curta as nossas fotos. Ver como eu sou feliz. Só que não. Então a gente acabou criando uma cultura de egocentrismo nas redes sociais. Infelizmente. Agora, nós não podemos demonizar as redes sociais nem a tecnologia. É o uso que nós fazemos dela. Sempre que nós equilibramos isso, usamos para o bem, também pode ser. Por exemplo, a gente falou aqui, a moça falou do Fraternidade Sem Fronteiras, que é o projeto que eu abracei com o meu trabalho musical. Fraternidade Sem Fronteiras se expandiu como se expandiu por conta das redes sociais. Né? É uma tecnologia que ajuda o bem também. Né? É o uso que nós fazemos dela. Sensualismo. E eu digo isso não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Né? Esse hábito do sensualismo de explorar
a imagem da mulher, principalmente, né? Todos esses anos nós exploramos a imagem da mulher, seja na televisão, em novelas, em filmes, em músicas esdrúxulas. Por exemplo, eu estou falando da minha arte, que é a música, músicas que só depreciam a mulher. E nós acabamos criando um certo costume disso. Existe isso, vem, eles próprios que isso vende, então está sempre lá. No passado era pior, agora está um pouco melhor, mas realmente ainda é muito forte. E a gente precisa combater isso. Eu vejo que até o homem, né, na modernidade, está sendo alvo dessa exploração também, da sensualidade masculina. Já existe até uma revista chamada Men's Health. Alguém já ouviu falar? Men's Health. Saúde do homem, né? E eu não me surpreenderia se um dia parasse na banca e tivesse uma revista assim, Cláudio. Deu nó na patroa, não lave a louça, mas ainda fique bem. Né? Algumas em 7 lições, por exemplo. Né? Eu não duvido, porque está acontecendo isso. Está acontecendo essa coisa da igualdade. Agora o homem está sentindo um pouquinho na carne o que é ser explorado. O que é criar um padrão de beleza e você ser comparado. Aliás, o mal da humanidade é a comparação. Esses dias atrás circulou um vídeo de um senhor num país da África, né, num vilarejo, mostrando assim, você sabe que esse povo todo aqui atrás está feliz desse jeito? E realmente pareciam todos felizes, porque todos têm as mesmas coisas. Todos têm as mesmas coisas, ou seja, muito pouco. Então, eles não sabem o que eles não têm. E isso automaticamente faz com que eles sejam pessoas mais felizes. Então, às vezes, o mal da humanidade, do sofrimento, da depressão, é a comparação. E imagine nas redes sociais, né? Está todo mundo ali mostrando a viagem, comendo bem, né? E você lá na pindaíba, né? Juntando dinheiro para pagar o aluguel. E aí você vê aquilo acreditando que aquilo é verdade e fica extremamente frustrado porque você fica se comparando. E não é verdade. Né? Então, desligar um pouquinho aquilo, cair na vida real, lutar pelo que você realmente acredita que seja importante, é mais uma atitude mais sensata. E por fim eu coloquei o consumismo, aqui 3 pelo menos. Cada vez mais nós acreditamos que precisamos de coisas. E isso vai fazendo com que nós geremos uma quantidade de lixo incomensurável. E eu sempre falo aquela coisa do milagre do lixo. Já ouviu falar na mágica do lixo? Você pega o lixo no dia do lixeiro, coloca lá fora, depois você olha, não tem mais nada, não é assim? Sumiu o lixo, não é assim? Mas foi para onde? Ah, eu joguei fora. Fora, em se tratando de planeta, não tem. Jogou fora da onde? Levado numa nave, num outro planeta lá que é o lixão? Não, está aqui na Terra, em algum lugar. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu achava que eu, como curitibano, apesar de ter esse hábito pessoal, que a gente não fala com ninguém, é uma coisa perniciosa, tem coisas que falam dos curitibanos que é bacana, né? Que é, vocês são de não jogar papel no chão, isso é legal. Então, e eu achava que eu estava cumprindo a minha parte com a sociedade, não jogando papel no chão. Eu achava isso muito bonito. Então. E um dia eu vi uma reportagem de uma família que não produzia lixo. Eu falei que modo humanidade é comparação, eu estava alegre e já fiquei triste. Por quê? Porque eu falei, eu não faço nada, esse pessoal não produz lixo. O que eles faziam? Eles incineravam o que eles podiam, faziam um serviço de compostagem com a parte orgânica, né? Compravam as coisas a granel. E aí eles não produziam lixo. Eu falei, nossa, toda semana eu boto umas 2, 3 sacolas gigantes de coisa. Claro que em Curitiba tem essa coletiva e a gente vai para reciclagem. Lá em casa, inclusive, no caminhão de lixo não consegue nem passar, porque passam outros catadores de carro e catam o lixo antes deles. Né? É uma briga pelo lixo, já existe isso também. É o mal da modernidade também. As pessoas estão se virando como podem. Mas a gente tem que pensar mais nisso. Será que eu preciso de tudo isso? Será que eu posso gerar menos lixo? Isso está indo para um lugar. Um dia vai encher esse lugar e daqui a pouco não tem lugar mais para colocar tanto lixo. Eu fui pesquisar dentro da bibliografia espírita e descobri o livro Pensamento e Vida, que tem um capítulo todo voltado para hábitos. E diz hábito, né? Hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações, ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Olha que interessante. Esse livro, Pensamento e Vida, é um livro fininho. Vocês já leram esse livro, Pensamento e Vida? É muito bacana. Eu só vi uma pessoa dizer que já leu, mas é muito bacana vocês lerem esse livro, que é pequenininho. Você sabe como é que surgiu esse livro? O Chico disse que tinha algum amigo pedindo para o Emmanuel se não tinha pelo menos um livro simples que falasse de espírito para espírito, para nos dar um roteiro mais seguro de como viver na Terra. E o Emmanuel lembrou que
Para os espíritos reencarnantes, ou seja, tinha lá espíritos que iam reencarnar, próximos de reencarnar, tinha uma cartilha que não era escrita, mas era como se fosse uma exposição, que chamava Pensamento e Vida, para eles virem e reencarnar com mais segurança, com mais otimismo, e eles acabaram ditando essa obra para o Chico e foi editada, então, Pensamento. Imagina a importância dessa obra para a gente. E dentro dessa obra tem um capítulo A, ok? E o que ele está dizendo dentro desse capítulo? Está dizendo que nós vivemos praticamente a maneira de embarcações, né, ao sabor da correnteza. Nós estamos simplesmente seguindo. Seguindo quanto tempo, Otto? Não sei quanto tempo você acha que você já vive. Só no planeta Terra. Vamos pensar nas últimas 200 encarnações? Será que você é muito diferente das suas últimas encarnações? Será que você não está repetindo comportamentos sem se dar conta, sem consciência? E se você não tem consciência, será que você tem capacidade de se modificar? Se você não sabe do que? Então é isso que ele está perguntando para a gente. Então você vê o poder disso. Se eu não parar e não pensar sobre o assunto, vai ser difícil. Eu só vou continuar repetindo. Os hábitos criam crenças e comportamentos. O que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? Olha que interessante. O comportamento? É mais fácil mudar o comportamento? Ou uma crença? Uma crença, não, o comportamento. Os dois. Quer ver um exemplo bacana? Os dois são difíceis, né? Quer ver um exemplo bacana para vocês entenderem? Imagine uma pessoa sentou aqui a primeira vez, ou as primeiras vezes que ele está sentado vendo uma palestra espírita, e alguns dos expositores, como Aldo ou outros, fizeram ele entender que tudo que ele tem na vida dele, tudo que ele é só responsabilidade dele, que o Espiritismo realmente nos diz de maneira clara que nós estamos onde queremos, atraímos para nós o que queremos, e que também aquilo que nós estamos aprendendo, nós precisamos nos desvencilhar, precisamos modificar. E a pessoa não está disposta a abrir mão de coisas que ela quer fazer. Então é mais fácil sair daqui e dizer o Espiritismo não é para mim ou mudar o comportamento dele? Mudar o comportamento. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, às vezes a gente vê as pessoas frequentando, daqui a pouco as pessoas somente não sabem por quê, mas muitas vezes pode ser por isso. Que é mais fácil mudar uma crença, mesmo que ela seja fácil de entender e não tenha misticismo, né, nem dogmatismos, mas o meu comportamento está tão arraigado, eu não estou disposto a abrir mão daquilo que eu quero fazer nesse momento. Tem até uma frase que diz assim, quando você tiver na possibilidade de auxiliar uma pessoa, seja curá-lo ou apenas amenizar suas dores, faça primeiro uma pergunta. Você está disposto a abandonar aquilo que te adoeceu? Né? Que busca, todo mundo busca a cura. Todo mundo quer o alívio imediato das suas dores. Mas se você perguntar para a pessoa, eu posso tentar te auxiliar nesse sentido, mas você está disposto agora a abandonar aquilo que te adoeceu? Pergunta interessante. As pessoas querem, mas nem todos estão dispostos a abandonar. O que é mais importante para a mudança? A ação ou a motivação? Outra pergunta capciosa. Os dois caminham juntos, né? Quer ver uma coisa interessante? Uma história até engraçada. Quando o Chico escreveu pelo menos 100 obras, o Emmanuel chegou para ele e disse assim, ó, o pessoal está falando lá, o pessoal, você já sabia, né? Acima do Emmanuel, que acha que a sua existência vai ser determinada apenas para escrever obras. Então nós vamos continuar, não vai ser só 100 obras. Porque a princípio ele tinha falado para escrever 100 obras. E o Chico já, imagina o trabalho que ele já tinha feito, né? E o Chico ainda responde de maneira inocente, ingênua e jocosamente, como era costume do Chico, sempre com alegria, dizer, mas se eu não quiser? Aí o Emmanuel disse assim para ele de maneira também muito Emmanuel, né? Dizer, o pessoal disse que se você não quiser, eles podem antecipar a tua volta. Simples assim. E aí? Vocês gostaram da motivação que o Emmanuel deu? Para que o Chico tivesse a ação? Não, às vezes a motivação vem da onde a gente menos espera. E a dor é uma das potências do ser. Muitos de nós, às vezes, só atendemos o chamado por dor, pelo medo, desespero, da data limite está chegando. Né? Que não existe, né? Mas, enfim, a gente sempre vai seguir isso. Cada um de uma maneira, uma amorosamente, outra pela consciência, outra pela inteligência e outras vezes por isso. Precisa de um cachorrão grande, né? Se a gente não tiver um cachorrão grande atrás da gente não pula o muro.
Aí pede para pular um muro, você fala assim, não aguento mais, estou com problema nas costas, mas tem um pitbull correndo atrás de você, você se joga por cima do muro sem lutar não. Por quê? Porque você tem uma motivação. Essa motivação é importante também. Mas a ação é mais importante. Quando o Chico começa a obra dele de psicografia, o Emmanuel disse que só precisa de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. O Chico não imaginava como ele ia conseguir fazer isso. E foi o que ele fez. Diferente de nós, que às vezes ouvimos o que nós devemos fazer e não fazemos, o Chico falou, tá bom, então vamos disciplinar. E aí ele conseguiu escrever mais de 400 obras. Tem um amigo que é psiquiatra, ele dizia assim, Aldo, toda virtude um dia foi disciplina. Eu falei, como assim? Ele falou, toda virtude foi disciplina. Você não decidiu ir visitar um asilo porque você gosta. Você não decidiu vir para o estudo sistematizado da doutrina espírita porque é legal sair de casa no começo, pelo menos. Você fez isso por disciplina. E depois de fazer repetidas vezes, você começou a se interessar e gostou, e agora é natural. A Ana não começou a correr porque gostava de correr. Provavelmente um dia ela decidiu que ela ia correr, e ela deixou o tênisinho preparado lá, se colocou numa disciplina, numa rotina, e agora ela provavelmente é prazeroso para ela correr. Mas provavelmente no começo não era. Então toda virtude que nós desenvolvemos é eterna, mas um dia lá atrás ela só foi disciplina. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que às vezes jogam pedra, vão dizendo assim, mas não adianta você ir lá no asilo porque você está indo porque você tem que fazer o bem. Você tem que ir porque você tem que fazer com amor. Calma, mas como é que você vai começar? Como que você vai começar? Você vai empurrado. E vai empurrado. Daqui a pouco você sente falta quando você não vai. Então é assim, toda virtude sempre foi disciplina. Vamos falar um pouquinho de ciência, porque a ciência avançou tanto na questão da neurociência, de observar, inclusive, dentro do nosso cérebro, que é um dos órgãos mais fantásticos. O mais fantástico órgão que nós temos. E eles, através dessa observação, dizem que os atos são sequências de ações aprendidas depois de muita repetição, até que passam a ser executadas com o mínimo de esforço mental. Bom, isso já é uma ideia lá atrás, né? Mas como é que eles descobriram isso? Eles descobriram que nessas áreas do cérebro que estão ali, que não é uma aula de anatomia nem de medicina, porque eu não sou médico, desculpa, existe um circuito chamado de circuito de recompensa. Ou seja, é uma área onde nós fazemos o trânsito desses neurotransmissores e vai nos impulsionando a repetir as experiências. E como é que isso funciona? Funciona como um loop, segundo o poder do hábito de Charles Duhigg, onde está essa informação científica. Funciona como um loop. O que é um loop? Loop é uma sequência de atividades que nós vamos repetindo. Primeiro tem uma deixa, ou um gatilho, que também chama de gatilho, depois você estabelece uma rotina, e aí tem uma recompensa. E aí você fica tão feliz com aquilo, você começa a repetir e não consegue mais parar de fazer. Ok? Como é que funciona isso? O circuito cerebral do prazer, também chamado de circuito mesocorticolímbico, não esqueça essa palavra. Isso é muito importante. Se vocês esquecerem tudo que nós falamos aqui, mesocorticolímbico é muito importante. É formado por um pequeno grupo de regiões cerebrais, nos quais são produzidos os maiores níveis de dopamina. Isso vocês sabem o que é. Esse circuito se ativa quando recebemos estímulos que nos dão prazer, como comer chocolate, fazer sexo, fazer compras, etc. Inclusive, uma simples ideia pode ativar. Quer ver uma coisa interessante? O nosso cérebro não sabe diferenciar o que nós pensamos, o que nós imaginamos, do que nós vivemos. Ele não sabe a diferença. Por exemplo, muitas pessoas agem de maneira projetiva. Elas não conseguem nem estar aqui. Elas estão assim, puxa vida, minha calçada também não disse aquele cachorro lá. Depois eu vou ter que limpar, né? Minha irmã vai vir lá de tarde, não pode ver que ela não disse, né? E o palestrante falando aqui. E ela projetando. O que eu vou fazer de almoço hoje? Acho que eu vou esquentar aquele arroz. Não é assim? E por que isso acontece? Por hábito, gente. A gente é um ser projetivo e um ser experiencial. Alguns estão aqui, outros simplesmente não estão aqui, mesmo estando aqui. Nós estamos projetando o futuro, nós estamos projetando o passado, nós estamos pensando no aluguel do dia 10, sofrendo antes de chegar, e o nosso corpo não sabe que chegou ou não chegou. Ele está sendo deteriorado pela cascata química que nós estamos fabricando no corpo.
de cortisol, entre outras, por conta da ansiedade, do estresse que nós estamos desenvolvendo, sem estar existindo essa situação. E nós desenvolvemos esse hábito, sofremos por antecipação. E muitas vezes estamos magoados por coisas que aconteceram lá atrás. E continuamos magoados. E estamos aqui remoendo aquilo. E o corpo revivendo a emoção, ressentindo. Olha a palavra que bacana. Ressentir, sentir, eu estou ressentido. Então, meu corpo não sabe a diferença. Eu estou vivendo aquela emoção novamente. E eu consigo chorar de novo. É como se eu tivesse uma máquina do tempo aqui. Olha como nós somos complexos. Olha que órgão complexo. Mas é bom a gente ter consciência disso, senão a gente não consegue estar aqui. Ouvir, aprender coisas novas. O experimento de Schultz. O experimento de Schultz que foi usado no livro para poder demonstrar como é que isso funciona, o sistema de recompensa. Recompensa a nível neuroquímico. Está muito ligado ao anseio. Esse macaquinho com a língua de fora aí é o Júlio. Esse não é o Júlio, mas é uma imagem de um macaco que é para ilustrar o Júlio que foi utilizado nessa experiência. O que foi feito? Eles pegaram um macaco e um grupo de outros macacos também, chimpanzés, e lá em 1980, na Universidade de Cambridge, fizeram um experimento. Colocaram uma cadeira especial com uma alavanca para o macaco puxar e um painel com imagens. E quando o macaco conseguisse acertar a imagem que era para ele puxar a alavanca, tinha um canudinho que descia um pouquinho disso, uma gota generosa, né, de suco de framboesa. Então o macaco que adorava aquele suco de framboesa, sentava ali naquela experiência e quando ele puxava certo, caía a gotinha de suco de framboesa e ele ia lá com a linguinha, por isso a linguinha ali, e provava o suco de framboesa. E o que acontecia? Eles começaram a fazer variações dessa experiência agora, né? Vamos fazer assim, vamos colocar umas situações em que ele acerta, mas não cai o suco de framboesa. Vamos colocar situações em que ele acerta, mas o suco de framboesa está bem aguadinho, está ruim de tomar. E começaram a colocar sensores no cérebro do Júlio e observar como é que esse cérebro funcionava. E eles foram além. Tinha outros macacos que ficavam numa sala, todos brincando, cheio de comida para eles comerem. Eles colocavam os macacos ali também. E quando eles deixavam a porta aberta, a maioria dos macacos que não tinha sido colocado na experiência ainda, por muitas vezes, sentava ali, mas via a porta aberta, já abandonava a experiência, entrava na sala e começava a brincar. Mas o Júlio não. O Júlio, mesmo com a porta aberta, mesmo com comida abundante e diversões, ele simplesmente sentava na cadeira para esperar a experiência começar. Então eles viram que o Júlio funcionava diferente. Ele já tinha criado o que a gente chama de vício, né? Ele já estava viciado, ele tinha criado o hábito da experiência e ele não abandonava ela nem por algo melhor. Às vezes a gente não consegue entender a profundidade disso. A gente vê um amigo, um irmão, um parente, por exemplo, viciado em álcool, fumo, droga, seja o que for. E a nossa postura é de, nossa, por que você não abandona isso? Por que você não faz o bem para você mesmo? A gente não entende o nível da dificuldade que ele tem de abandonar. Se nós vemos um macaco, por causa de suco de framboesa, abandonar tudo para ficar sentado numa cadeira com uma alavanca, imagine um ser humano viciado em alguma coisa assim tão grave. É muito difícil. Isso traz para a gente que tipo de reflexão? Da compaixão. De entender que para a pessoa é muito difícil mesmo, não é uma coisa simples. Como é que o macaco abandona tudo? Os amigos, a refeição, porque a relação dele é com o experimento. A relação do ser humano viciado é com o objeto do vício. Não é mais com ninguém. Ele abstrai tudo para se relacionar com aquilo. E todas as relações dele só servem para ele conseguir aquilo. Então, é muito difícil. Qual que é o processo do mecanismo de recompensa, então? Tudo começa quando observamos no entorno alguma coisa que nos incita a realizar alguma atividade concreta, que no passado nos proporcionou prazer ou satisfação. Existem emoções que se movem em nós e que nos empurram a desejar realizar essa ação. Neste momento aparece a dopamina, de modo que já podemos imaginar realizando a ação. O que eles observaram também? Que não era simplesmente sentar na experiência que fazia com que o Júlio começasse o processo de mecanismo de recompensa. Antes mesmo, só de olhar para a cadeira, o cérebro do Júlio estava sendo monitorado, a dopamina já estava sendo produzida para criar um anseio. Olha que interessante.
Então, o anseio é o começo de todo o processo. Então, quando eu olho para algum lugar, por exemplo, um posto de gasolina que tem o meu chocolate preferido, como é que o meu cérebro começa a funcionar? Ele cria o anseio. Aí eu dou uma desculpa porque que eu preciso passar lá, né? Eu acho que é bom eu já colocar combustível aqui daqui a pouco. Né? Mas, na verdade, você está enganando você mesmo. Você está indo lá para comprar o teu chocolate preferido. Aí já deu start no processo do loop do hábito. Depois da fase do desejo, queremos tornar realidade. Quando passamos a ação, entram as cenas das substâncias adrenalina e noradrenalina, que colocam o organismo para ficar preparado para agir. A ação é recompensada com uma sensação de prazer no final, ou enquanto é realizada. Imagine vocês que a adrenalina e a noradrenalina são aqueles neurotransmissores, aqueles hormônios da ação. Então, por exemplo, imagine você que está passeando na Serra do Mar, e você ali todo feliz, vendo os passarinhos, de repente você dá uma olhada para o lado esquerdo, tem uma baita de uma onça desse tamanho pintada assim, olhando para você. O que você vai fazer? Você vai pensar como você vai agir? Não, não dá tempo. Não dá tempo. O que o teu organismo faz em questão de milésimo de segundo? Ele fabrica todos esses neurotransmissores e todo o sangue do teu corpo, junto com eles, vai para os músculos mais fortes, que você vai usar mais. Quais são os músculos mais fortes? Aquele que vai fazer você correr, pular aquele muro que eu falei. Aquele que vai fazer você subir na árvore. Sem saber como você chegou lá em cima. Um átimo. Por quê? Porque se você fosse pensar sobre isso, você fala assim, será que a onça corre mais que eu? Será que a onça está com fome? Será que a onça come gente mesmo? Né? Será que eu não estou vendo coisa, visagem? Então você não pode pensar. O organismo evoluiu para que você tome uma decisão instintiva. Por isso, essas substâncias foram preparadas. Quando você fica branco, alguém fala assim, você está branco. Porque o sangue foi tudo para as áreas que você precisava dele, para os músculos. Né? Você está branco, você está pálido. Então é o organismo funcionando, não é nada demais. Por fim, completada a ação, fecha-se o circuito, né, de recompensa com uma sensação de satisfação. Quando é chegado a esse ponto, aparece a serotonina, que está relacionada com o estado de ânimo e com o desejo de experimentar a sensação novamente. Graças à satisfação proporcionada, quando aparecer um sinal que ativar o desejo, o sujeito terá a tendência de repetir a ação. Serotonina é o que a Ana sente depois que ela corre. Aquela sensação prazerosa, de plenitude. Por quê? Porque assim, depois de um tempo, você começa inclusive a sentir falta dessa serotonina. E você só vai conseguir ela de novo quando você repetir a sua atividade. Então, quando a Ana vê lá, vai ter uma maratona de não sei o quê, ela já está trabalhando. Eu quero sentir aquilo novamente. Vou fazer minha inscrição. Está ligado ali. E que bom que é um hábito saudável. Por quê? Ele poderia ser um outro, mas é um hábito saudável. Eu peguei do livro dos Espíritos, a terceira parte, capítulo 3, questão 685, esse texto do Kardec, que é um comentário do codificador sobre a questão do hábito, que eu achei muito pertinente. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Olha que interessante. O codificador define educação, e ele é um educador por excelência, acima de tudo, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Olhe a relevância dessa temática do hábito. Por que ele está falando isso? Porque nós não conseguimos construir hábitos novos a não ser por autoeducação. Não tem como fazer. Nós precisamos nos autoeducar. Esse é o nosso processo de criar hábitos novos, de desenvolver virtudes, largar vícios perniciosos. Aí ele ainda completa. Quando essa arte, está dizendo que isso é uma arte, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Olha que bacana. Vou lembrar da minha introdução lá da Lisa Ellen, lembra? Ela tinha um tipo de vida, e o tipo de vida que ela tinha, os hábitos que ela tinha, definiam como é que a vida dela era. Quando ela mudou e trocou o cigarro pela corrida, o que aconteceu? Só um hábito mudou a maneira como ela dormia, trabalhava, como que era a sua saúde, como ela fazia planos para o futuro.
foi um hábito angular, ela atacou apenas um hábito na vida dela. E isso desencadeou uma série de transformações. Né? Então, ela começou a ter hábitos de previdência a partir de um hábito que ela transformou. Ela guardava dinheiro, já comprou uma casa, já tinha arrumado um noivo. Mas por quê? Porque essas coisas vão acontecendo. Em cascata mesmo. Quando a gente escolhe um caminho, ele vai para um lado. Quando a gente escolhe o outro, também tem outras opções. E assim aconteceu com Lisa, naturalmente. E acontecerá com todos nós. E aí do livro Libertação do Sofrimento, da Joana de Ângeles, tem um texto muito bacana para a gente finalizar com esse texto aqui, que é o último texto de finalização. Eu vou até botar meu óculos aqui, porque eu tenho o hábito de pensar que eu não preciso de óculos, mas eu preciso. E agora não vai mais. O ser humano vitorioso nas etapas anteriores, pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, traz íncitos dos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual, os hábitos mentais. São eles que passam a dirigir a sua conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. É de alta relevância considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, habituais, repetem-se, sem resultados positivos, os labores que mantêm o ser no estágio em que se encontra, sem o valor moral para alcançar novos patamares no processo de evolução. Olha que bacana. Ela está dizendo que todos os hábitos começam no pensamento. E talvez seja o nosso maior desafio controlar um pensamento. Lembra que eu falei que o cérebro não sabe diferenciar o que nós pensamos e o que nós vivemos? Então eu posso até dizer, eu estou bem, eu perdoo, mas eu não consigo enganar o meu cérebro. Se lá no inconsciente eu não perdoei, ou se lá eu ainda estou alimentando esses desejos primitivos, sejam quais forem, o meu corpo vai responder à altura. Não tem jeito. Eu não consigo enganar. Posso até enganar as pessoas, afilando uma máscara, uma persona, mas não o meu próprio corpo, o meu espírito. E aí ela segue. A princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência e informação. Cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo um novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. O novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente até tornar-se parte integrante do comportamento. As construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito que as capta do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. Olha que interessante. É óbvio que esse novo hábito não vai se implantar automaticamente. Ele precisa do quê? Que a gente repita isso. Lembra que eu falei que toda virtude um dia foi disciplina? Eu repetindo essa experiência várias vezes, um dia vai ser natural, mas no começo é bem difícil mesmo. Como é que eu faço para perder peso? Eu preciso me disciplinar a fazer o meu processo de caminhada, de corrida, mas isso tem que ser uma constante. Se eu fizer isso uma vez só, o atleta de fim de semana, como a gente é habituado a fazer, não vai funcionar. Mas uma vez que eu repito essa operação, repito essa experiência, daqui a pouco eu estou fazendo isso naturalmente. Eu nem sei mais por que eu faço, não importa. Mas você acabou de criar um automatismo saudável. No Livro dos Espíritos, também, questão 149, tem uma pergunta muito interessante. O gênero de morte influi no estado da alma? O gênero de morte, como eu morro, influencia no estado do meu espírito depois, no mundo espiritual? E a resposta das entidades venerandas. O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Os hábitos. Foram eles que construíram o nosso comportamento, foram eles que construíram o nosso caráter. Então, tudo começa no pensamento. Eu penso, logo eu falo. Eu falo, logo eu faço. Eu faço, logo eu repito, logo vira hábito, e o hábito torna-se parte integrante do comportamento. Não tem como fugir disso. E o processo de desfazer é o mesmo. Eu penso, logo eu faço, repito e desfaço também o mesmo processo. Tem que ser da mesma maneira. Ele não se implantou rapidamente, ele também não vai deixar de ser transformado também rapidamente. Uma vez eu vi um palestrante, se não me engano era o Marlon Reikdal, que falou, achei muito legal. Ele disse, a pessoa chega na casa espírita desesperado, cheia de doença, estresse, nervoso, ela ficou 10 anos fazendo tal coisa e ela chega lá e quer que aquilo se resolva de uma maneira como se fosse assim, faça um trabalho para mim, Não é assim que eles pensam? Vocês têm como fazer um trabalho? Muito
muito divertido ouvir isso, né? Porque vocês são espíritas, né? Querem um trabalho para sair. E aí quando alguém diz assim para ela assim, não, o trabalho existe, meu irmão. Você vai ter que caminhar 10 anos para um outro rumo agora. Os mesmos 10 anos que te levaram até aqui, você vai ter que caminhar para outro lugar. E a pessoa, lembra que eu falei que é mais fácil mudar uma crença do que um comportamento? É isso. É muito difícil para a pessoa ouvir aquilo que ela queria tirar, porque agora está insuportável. Mas aí você fala com todo o amor e caridade, não, mas você vai começar a aliviar o processo e um dia vai acabar. Mas você tem que começar, mas você vai ter que andar 10 anos em outra direção agora, dos 10 anos que você andou para cá. E essa é a verdade. O Espiritismo não vai nos contar, né, uma história fabulosa, que isso vai acontecer de uma hora para outra. E não vai mesmo. Não é esse o caminho. E aí, para finalizar mesmo, tem um pensamento aqui de Claude Bernard, que é o pai da fisiologia, que falava que todos nós temos um mar interior. Né? Então são todos esses neurotransmissores, essa química interna que nos molda, que nos traz um comportamento. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, é o que nós pensamos que sabemos que nos impede de aprender. Não, é o que nós pensamos que sabemos que nos impede de aprender. Porque até esse hábito nós temos, né? O que nós pensamos é o que é. E o que o outro pensa não interessa. Então, é o que pensamos que sabemos que nos impede de aprender. A bibliografia utilizada foram esses livros aqui, Pensamento e Vida, Libertação do Sofrimento, de Joana de Ângeles, Pensamento e Vida, Emmanuel Chico, e O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, repórter do New York Times. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, eu vou tocar, como eu prometi, uma canção que está no meu novo trabalho, chama Mundo Novo, que também está vinculado ao projeto Fraternidade Sem Fronteiras, e eu espero que vocês gostem. Chama Vida. E é uma canção que eu fiz com o objetivo de tentar mudar também esse hábito que nós temos de acreditar que existe vida mais importante e vida menos importante. Tá bom? Espero que vocês gostem. Isso, né? Eu já entendi. A leveza da brisa soprar, vozes tentando dizer a lição a aprender. Toda vida tem o seu valor, como fez o Criador, criaturas do mar. A beleza da ave a voar, até o tatu de jardim tem razão de existir. Essa voz de criança que dentro de mim, tudo está no seu lugar. Quem terá um outro olhar, sim, todos têm seu papel, as abelhas velando o vergel, um compromisso de amor, sinfonia da cor, dos ipês amarelos ao sol, arremedado a rebol, a nascente do rio, descedenta o atento bugio, dando guarida aos guarás e aos tamanduás, a pequena cigarra que já veio cantar. Tudo está
Tudo está no seu lugar. Quem terá outro olhar? Viverá, a vida nascerá. Tudo que Deus tocou, viveu e assim será. Viverá, a vida nascerá. Tudo que Deus tocou, viveu e assim será. E assim